Olá, muito bom dia. No ar mais uma edição do Pensando Bem. Sabadão aqui na FM Cultura 107.7. Pode nos acompanhar também no YouTube, aqui da nossa Cuboplay, de onde estamos falando aqui nesse momento, né, junto com a nossa revista Parentes e nosso Martinal Jornalismo. Né? Tá bem assim, Jeremias? Foi bem colocado. Né? Acho que de conteúdo estamos bem, né? Nossa Senhora. Estamos bem cercados. A Parentes a cada semana é uma surpresa e sempre melhor. E o Matinal é um baita site. Fez um rolo na última semana, a Parentes, né? Parentes movimentou aí o negócio. Nossa, teve um evento lá na Bamboletas. Mas que sou eu para estar falando? O editor da Parentes, Luiz Augusto Fischer, pode falar muito melhor do que eu. Emir Machado da Silva, Luiz Augusto Fischer e o nosso convidado hoje, Antônio Hofer. Tudo bem, Fischer? Tudo bom. Antônio Carlos Hofer. Antônio Carlos Hofer. Antigamente. Engoliu o Carlos. Há muito tempo. E houve uma Só época, tá no cartório. Houve uma época que ele era chamado de Antoninho. Ah, isso é verdade. Antoninho, é. Antoninho. Esse ainda é mais recente. E em momentos em que ele queria disfarçar, ele se chamava Antônio de Campo Oco. Sabia dessa, não? Não. Ah, essa é traição, Fischer. Como é que era? Era um pseudônimo que o Antônio usava quando fazia resenha e crítica Antônio literária. de? Campo Oco. Ah, é? É, invenção... jornalismo Agora, tem- mas é chique, né? É a invenção do Érico Veríssimo. Não, bom, Ah, não. bom. Pô, com essa invenção, Porque tá valendo. Hofel é campo, Feld é campo e Oco é o Buraco, rolo, né? vazio, o oco Ah, aberto. é isso? Ah, perfeito. Eu acho que foi a primeira entrevista que eu fiz com o Érico, lá em 75. Ele disse, mas teu nome é impossível de dizer. Eu disse, Aonde a "Mas entrevista? na casa dele. Casa dele. Não, mas eu digo em que veículo tu fizesse? Rádio Correio. Guaíba, Correio? Não, Correio do Povo. Aquele tempo das entrevistas grandonas. Sim, o Correio. De é o 12 grande laudas. 12 laudas. E hoje não dá mais nem para pensar. Hoje não. E Aquele. aí Sentar o no Érico, chão, botar aí o o jornal no Érico, tapete pra ler, né? isso, aí o Érico inventou. Segunda vez que falou comigo, não, eu inventei o nome aí, é Campo Oco. E tu adotaste? Eu adotei. E Campo Oco, né? Com Campo o ainda Oco, fazia é. tinha uma boa Aí eu sonoridade. tornei mais nobre, aí eu botei Antônio D. Claro, Campo uma Oco, partícula mais sempre chique. vai bem. Aí o cara Lógico. imaginou que era tipo parente de um grande nobre de terras do sul da Espanha. É, coisa alguma assim, coisa assim, fugido pra cá. Que loucura. Antônio, tu tá nessa área há muitos anos, né? Há Vamos muitos começar por aí, anos, né? tá, vamos, Quando é que tu começa a trabalhar no jornalismo? Bom, Fischer, agora tu voltasse bem para trás, realmente, né? Porque, na verdade, eu era leitor do Correio do Povo e passei o Correio do Povo tinha uma página infantil, né? O Correio do Povo Infantil, editado pela Maria de Lourdes Sabrito. E eu respondia uns questionários, que era o Quem é que Sabe, e aí ganhava uns livrinhos Isso da em editora. 1950 e 60, final Exatamente, dos 50. exatamente. Aí recebia uns livrinhos que a Melhoramentos entregava lá e eram distribuídos. E a partir daí eu frequentei, ia lá receber o livrinho, frequentava a redação, conheci a Maria de Lourdes, conheci a Lígia Nunes, que editava a página feminina, e conheci o Gastal, que tinha a mesa logo atrás delas, na redação do Correio, que viria a ser depois o meu chefe, meu grande amigo. Depois, enfim, cheguei à faculdade, a FAMECOS. Na FAMECOS comecei o jornalismo, aí tive um episódio, eu e alguns outros colegas, de expulsão da FAMECOS, né? Fomos expulsos gloriosamente. Olha só, não conta isso para os alunos. Eu contei, eu contei, porque daí eles ficam fantásticos, Mas o que genial. aconteceu? Nós criamos um jornalzinho da sala de aula em mimeógrafo, aqueles mimeógrafos a álcool. Tá de zoando. Nós já estamos na ditadura militar, hein? 64, 65. Tá, no por aí, começo. assim, é. Tu és das primeiras turmas da FAMECOS? Sim, eu sou dos mesmos. Era o Geraldo Canali, eu, e aí tinha uma pessoa famosa, que era a Ana Amélia Lemos. Claro. Ela era... E o Alexandre Garcia. Não, o Alexandre estava numa turma. Talvez que ele tivesse de noite, nós estávamos de tarde, alguma coisa assim. E fizemos um jornalzinho, tinha 50 exemplares. Grande tiragem. Grande tiragem. Sim, grande tiragem, 50, cobria a turma toda. E aí, pela 6ª edição, nós fizemos uma manchete fantástica, altamente jornalística. FAMECOS sem direção. Ah, perfeito. Porque o diretor, na verdade, ele era o diretor do Diário de Notícias, ele era o diretor do Banco da Bahia e ele era o diretor da FAMECOS. Óbvio, onde é que ele menos ia? Na FAMECOS. A gente queria falar com o diretor, não conseguia. Bom, deu escândalo, ele nos chamou, nos expulsou. Uma semana depois foi demitido. E aí o Alberto André assumiu a direção Era antes da do FAMECOS. Alberto André. Aí o Alberto André assumiu a FAMECOS e a gente voltou gloriosamente. Enquanto isso, tu fazia letras já, não? Exato. Paralelo, Ao mesmo URGS, tempo, eu tinha feito os 2 vestibulares. Ao mesmo tempo, eu fazia letras de manhã na URGS.
E, na verdade, a Famecos era a minha escolha original. A Letras entrou de acidente por culpa do João Gilberto Noll. O Noll e eu éramos colegas do Julinho e a gente estudava latim naquela época, né? E eu, embora odiasse o latim, eu enganava bem o latim. E o João Gilberto tinha dificuldade. Aí eu fui estudar com ele e acabamos os dois fazendo os vestibulares e fizemos a turma. Era a Regina Zilberman, era o Caio Fernando Abreu. Não, o Sérgio é de uma outra turma, ele vem um pouquinho depois. E o Dionísio da Silva? Não, o Dionísio é só mestrado, doutorado. Aí nós já estávamos mais velhinho. Aí então eu tinha a Regina, o Caio Fernando Abreu, a Magliane, o João Gilberto Deu Noll. boa essa turma, hein? Deu, mas os melhores caíram fora em seguida, né? Ficamos a Regina e eu, que era os chatos da crítica literária. Sim, bom, cada um escolheu o seu campo. Sim, claro, sem dúvida nenhuma. Mas e quando é que tu passaste a ter interesse por teatro? Porque eu acho que hoje tu és o mais antigo crítico de teatro em atuação no Rio Grande do Sul. Os outros todos já morreram e entrou uma turma nova, né, lá para o Rio e São Paulo. Não, na verdade, quando eu estava fazendo letras, a gente podia escolher algumas disciplinas optativas. Eu gostava muito de teatro, né, de dramaturgia, muito especialmente. Aí eu fui fazer o DAD. Então eu fiz praticamente... Tu pegasse uma época de ouro, no começo do DAD. Assim, sim, eu peguei, ainda era o Dionísio Toledo, ainda era a Réia Silva, ainda era a Maria da Glória, ainda era o Angelo Ricci, que era o nosso diretor da faculdade. Conheci o Dionísio Toledo em Paris. Pois é, quando isso é ele muito era uma chique. espécie de decano, lá todo brasileiro chegava e ia falar com ele. Quando o Brasil não queria esses caras, mandava para Paris, né? E lá a Sorbonne aceitava, né? O Dionísio foi típico. O Angelo Ricci, depois que foi caçado na faculdade, virou o editor da Abril, daquela coleção Mitologia. Né? Não, e a Mitologias, aquela foi o Angelo Ricci que fez. Agora, Antônio... E sendo professor ali, Antônio, nesse momento de ditadura, em algum momento tinha que... No jornalismo a gente sabe, mas também tinha que dar muito drible, foi complicado. Eu tenho um episódio na Unicinos que eu tinha algum aluno que era da Polícia Federal e houve um momento que eu me prendei e, não sei, alguém soube e avisou pro diretor da faculdade, ele me avisou e eu caí fora e enquanto isso os caras entraram na sala eu já estava caindo fora. Foi um único episódio, fora disso. Mas não era aluno, ele estava ali como alguém da Polícia Federal. Não, ele era um aluno, mas que passou a infiltração e passou as coisas para... O Antônio agora ele é o presidente da Fundação Teatro São Pedro. Mas o que sempre me impressiona é que não é a primeira vez. Eu achava que o Antônio tinha sido diretor do Teatro São Pedro pela primeira vez, depois da Eva Sofer. Mas ele foi diretor do Teatro São Pedro antes da Eva Sofer. Mas isso é na era da Pedra Lascada. Mas não tanto. Foi naquele glorioso ano do Sesc Centenário da Independência do Brasil, 1972. Tu tinhas que idade? 20 e poucos anos. 20 e poucos anos. Mas foi uma indicação da Eva, de toda maneira. Foi uma sugestão da Eva. De imensa crise do São Pedro. Né? Sim, logo em seguida ele fechou. Exatamente, não tinha Secretaria de Cultura do Estado, né? Tinha Secretaria de Educação e Cultura, né? E a Antonieta Baroni dirigiu o Departamento de Assuntos Culturais, o DAC, o DACSEC, que aliás fazia uma gestão maravilhosa. Com a situação toda de ditadura, ela conseguia não só dinheiro, quanto mandar os grupos de teatro para o interior. A gente tinha projetos fantásticos de viagem dos grupos de música e de teatro para o interior do Rio Grande do Sul. E usava toda aquela estrutura das DEs, nas Delegacias de Educação. E em algum momento alguém, enfim, o Baroni não estava mais dirigindo o teatro. E o Dante Baroni, que eu tinha frequentado a minha vida toda lá, e aí surgiu o meu nome e eu fui indicado a assumir no início de 72, fiquei até julho de 72 e fui saído. Por um motivo nada político, um motivo é simplesmente que eu usava calça jeans e não podia. E tênis. Não, ela queria que eu usasse um traje oficial, formal, de gravatinha e tudo mais. Se fosse hoje eu não era demitido, né? Mas foi isso. Aí eu fui trabalhar em seguida... Tem história esse homem. Tem. Aí eu fui trabalhar na prefeitura, na cultura com Lamáquia. Antes da secretaria também, ainda era a divisão de cultura. Ainda era a divisão de cultura, mas ali estava a Rosa Maria Malheiros, a Irene Britsky, o Ivo Bender, o professor Leite, o professor Oswaldo Leite. Com o Antônio não dá para ser um programa só, tem que ser uma série. Porque tem o Antônio político, que foi vereador, que foi vice-governador, tem a questão que chama a atenção de todo mundo, a famosa questão da encampação dos ônibus. Tu era secretário de transporte. Tem o Antônio crítico literário, crítico de teatro, e tem o Antônio atual, que além de professor lá da PUC, onde trabalhamos juntos,
como diretor lá da fundação, eles estão fazendo um troço inacreditável, eles estão concluindo as obras do multipalco. Que era quase uma coisa de entrega. Pois era, uma coisa meio mitológica. No futebol, o Rolfo seria um cartola hoje, né? Do Teatro São Pedro. Hoje... O presidente do clube, né? Exato. Mas eu não pretendo ficar, viu, Nando? Essa é a diferença. Não, mas então, cartola do futebol, em geral, eu gosto de ficar, eu não. Mas conta aí, o multipalco Vamos começar por aí. Qual é o teu time, Antônio? Grêmio? Eu sou gremista, desde sempre, desde guri. Mas não sou fanático, Ficha. Eu quero declarar aqui de público que, quando eu fui vice-governador, eu fui 3 vezes ao estádio do Inter. Dei sorte, eles ganharam todas. Então vai Bom, próximo eu jogo. quero dizer que... não posso. Eu vou dizer, as 2 vezes que eu fui no Grêmio, o Grêmio perdeu. Encontramos então, eu a saída. não vou mais estádio, de maneira nenhuma. No momento, a melhor coisa, ficar ser gremista e colorado, é não ser fanático. Não, mas eu nunca fui. Vai se incomodar. Não sofrer muito. De fato, nunca fui. Não, eu sou capaz, por exemplo, com muita tranquilidade, de torcer pelo Inter, se estiver jogando no exterior ou coisa desse tipo, eu torço pelo Inter. Aí entra o Brasil, entra Gaúcho. Eu sou capaz de torcer problema pelo Grêmio se for um jogo em Livramento, talvez, mas no exterior eu já sou contra. Se já for em Ribeira, eu já seco. Não, eu tenho tranquilidade nisso. Mas, Antônio, vamos começar. Não sei se o Jeremias queria encaminhar uma questão sobre o São Pedro. Porque é importante isso aí do multipalco. Quando é que vai ficar pronto? Quanto que gastaram? Qual é a grana que foi liberada? Tá bem, então é assim, Jeremias, vou tentar resumir o melhor possível. Eu fui, com a morte da Eva, né, eu fui sugerido pelo governador Sartori para assumir o teatro, e foi daquelas coisas que a gente morde a língua, né, porque eu tenho uma boa e antiga amizade com o governador Sartori, e quando a dona Eva faleceu, eu disse para ele, agora tu cuida bem quem tu vai escolher, porque não pode ser qualquer pessoa, tem que ser alguém que, no mínimo, para tocar o barco, continuar tocando o barco. Ele levou uns dias para me responder e depois disse, não, vem aqui tomar um café comigo. Quando eu fui, ele disse, é tu. Aí eu mordi a língua, eu disse, agora não posso recuar, né? Eu tinha algumas vantagens, eu tinha uma longa amizade com a dona Eva, eu trabalhei com a dona Eva ainda no tempo da ProArte, né? A produtora que ela tinha. Exato, que ela tinha. Hoje a gente diria uma ONG, né? Agenciava os espetáculos, trazia para cá, essa coisa toda. Tinha acompanhado todo o projeto do Teatro São Pedro no tempo dela. Conhecia o Teatro São Pedro na época. Conhecia pior, o teatro. Né? Conhecia aquela primeira reforma dela, é 1980? 74. É 74 aquela... Perdão, 84. 84. Quando caiu um holofote quase na cabeça de uma violista japonesa, né? Quando ele fechou em 74, 5 por aí. 84. Não, ele fechou o teatro. Pois é, agora... Foi nos não, eu anos fui 70. em 72 e ele fechou em 74. Sim, 74. perdão. Fechou em 74, reabriu em 85. A Eva também, ela entrou para fazer uma reforma e, na verdade, acabou tendo que fazer uma reconstrução. Porque realmente o trabalho dela só deixou as paredes externas e o resto tudo tem que ser derrubado. Se vocês visitam o memorial lá, vocês vão em aqueles barrotes de madeira antigos, né, ainda do século XIX, absolutamente comidos pelo cupim. Quer dizer, se você meter o dedão, atravessa-o. E isso sustentava a casa inteira. Você imagina a loucura, né? E eu, guardadas as proporções, eu acabei enfrentando uma coisa parecida assim quando eu assumi com a morte dela, porque eu fui para administrar o teatro. E encontrei uma situação realmente absolutamente incomum, digamos assim, que o presidente da Fundação Teatro São Pedro não mandava em nada, é a rainha da Inglaterra. Quem mandava era o presidente da Associação Amigos do Teatro São Pedro. Você tem uma ideia, nem dinheiro para papel higiênico eu tinha. Eu tinha que pedir para a associação. Isso por uma série de desvios. À medida que a dona Eva foi ficando mais idosa, a associação foi assumindo para ela... para tocar. Ok, perfeito. Só que depois o pessoal gostou, né? Então, o primeiro trabalho que eu tive que fazer foi recuperar essa institucionalidade da fundação, e que não foi fácil, né? Havia questões jurídicas, tinha que estudar muito bem como isso trabalhar, e tinha um discurso básico. Então, o presidente da associação dizia que era, não, essa obra aqui é nossa, porque nós estamos fazendo a obra, e quando não terminar, ela é nossa, né? O Estado não manda. Só quando você entra no estacionamento, tem lá uma placa gigantesca dizendo que isso aqui foi construído com fundos de financiamento da cultura, ou seja, Lei Rouanet e ali, o que é dinheiro público, não é dinheiro privado, de maneira nenhuma, isso é renúncia fiscal, né? Então eu teimava, não, que isso aqui é uma obra pública, e, portanto, eu, como presidente da fundação, tinha que tomar as decisões. Aí houve um quiprocó de um ano e pico, tenso ali, né? Muito tenso, que atrapalhava um pouco as coisas. Mas eu tinha a vantagem que já estava lá o Dilmar Messias como diretor de programação, tinha entrado um ano antes de mim, mais ou menos.
E o Dilmar vinha enfrentando o mesmo problema, porque não podia fazer uma programação por conta, porque tu tinha que pedir licença, tinha que ter dinheiro, etc. e tal. Então era muito complicado. A gente estava lá, mas não mandava, não decidia, essa coisa toda. Aí vence os contratos existentes entre a Fundação e a Associação, que legalmente eles têm duração de 5 anos, né? Vence e aí, claro, eu estou respaldado pela PGE, pela Procuradoria Geral do Estado, com propostas novas. Nós estamos redesenhando as relações, né? E a presidência da associação não aceitou. Nesse meio tempo entra a Covid, né? A Covid entra em março e os nossos contratos vencem em maio. Então o teatro já tinha fechado. Então eu tive essa sorte, vamos dizer assim, de que os teatros não fecharam por causa da crise, eles fecharam por uma outra questão, uma outra crise que era externa. Mas isso me deu uma oportunidade muito grande de bater pé, né, com o respaldo jurídico que nós tínhamos. Bom, então acabou a relação. Quer dizer, estamos em divórcio, acabou a relação. E óbvio, a associação sem ter a relação com o teatro perdia o sentido. Mas o problema era como nós reorganizávamos a fundação. Porque a gente não sabia nada. Estava tudo na mão, né, dos antigos membros da associação. Isso levou um tempinho. Agora tivemos essa vantagem. Durante todo esse período da Covid, o que a gente fez? Planejou, estudou, discutiu, reformulou e gradualmente nós fomos recuperando o controle. Agora já tem e aí até mesmo a relação com a associação. E conseguiu liberação de dinheiro do governo. Sim, nesse meio tempo, sim. Uma soma além do que tu esperavas. Eu diria sim numa parte e não na outra. Quer dizer, nós tínhamos uma previsão de buscar recuperar os projetos que estavam vinculados à associação, inclusive pela Lei Rouanet, que a associação não havia repassado. Não havia tomado a iniciativa de buscar. Eles tinham autorizações, mas não tinham buscado a captação. E às vezes não tinham levado até o final o pedido da autorização, porque faltou algum documento que não foi apresentado e parou. Tanto é que no que nós retomamos o controle da coisa e a associação foi reorganizada e passou a ter uma nova diretoria, com o Dr. Gilberto Schwarzman, que vocês todos conhecem, em 6 meses nós estávamos com o dinheiro liberado. Em 6 meses nós tínhamos a aprovação do projeto, dos 7,5 milhões, e um pouquinho mais nós estávamos com o dinheiro na mão, que foi a Gerdau que bancou o projeto, de trocar todo o ar-condicionado, que era o equipamento mais antigo de Porto Alegre. Né? E se vocês entravam no forro, olha, eu vou descontar, o Teatro São Pedro não é por acaso São Pedro, porque realmente o São Pedro protegeu a casa. Porque aquilo lá era um muquifo de rato, lá em cima. Né? Mesmo agora, mesmo com os cuidados e tal. Agora não. Não, digo, mas mesmo... Sim, há pouco tempo atrás, claro. Né? Por quê? Porque era tudo com essas madeirinhas compensadas e o isopor. Se desse um curto... Queimava tudo. Mas queimava tudo. Era pior que o Museu Nacional. Que loucura, né? Hoje você... e as escadas eram tudo de madeira, carcomida, velha, ainda do século... as escadas, sim, do século XIX. Né? Hoje você entra para subir ao forro, você tem escadas de ferro, né? Escadas de acesso absolutamente facilitado, e lá em cima é tudo isolado, tudo com esses equipamentos, esses materiais antiinifugantes. Você tem um salão de baile. Isso E o que tem agora de espaços novos que já foram inaugurados? Isso. Teatro de Arena? Bom, o que são 5 andares, como é que é isso? Não, são 7 andares ao todo. 3 andares são para o estacionamento, né? E os outros todos são equipamentos variados. No andar 5, digamos assim, que corresponde ao 1, é 5 de quem vai de cima para baixo, corresponde ao 1 na contagem, porque os 3 estacionamentos, a gente diz 1, 2, 3S, né? Subterrâneo, e o 1, então neste 1, nós temos o pequeno teatro oficina, que é esse que nós entregamos agora, né, que foram 7,5 milhões possibilitados pelo governo do Estado, orçamento do Estado, na eleição do governador Leite e da secretária Beatriz Araújo, mas que tem ali, de toda maneira, 250 mil do governo federal, que foi a parte do piso do teatro, que é um piso especial, um piso de araucária, então também a gente tem que pedir licença para trazer a araucária, né? E que entre o concreto, as vigas de madeira e a tábua do piso, tem pequenas plaquetas de borracha como amortecedores para fazer o amortecimento para bailarino, ator, quando se joga no chão, não bater e não se pisar. Então tem o Teatro de Arena. E agora nós retomamos a obra do chamado Teatro Italiano, que é do mesmo tamanho do Teatro São Pedro,
mas que sofreu algumas modificações no projeto original, porque no projeto original o poço da orquestra era um poço para orquestra de câmara, como é o de São Pedro. E aí o maestro Maté, que é engenheiro, se deu conta que se nós abríssemos o poço um pouco mais, você pode botar uma orquestra sinfônica e a partir daí você faz ópera. Mas até agora foram inauguradas quantas salas? É que no composto... Por exemplo, eu fui outro dia lá no Teatro de Oficina Eva Sofer. Isto. E naquele piso no entorno você tem a sala de música, você tem a sala de dança, você tem a sala de circo, você tem uns 20 e poucos camarins e banheiros e lugares para os 2 teatros artísticos tudo poderem se maquiar, se banhar e assim por diante. E temos mais 5 salas multiuso, serão as salas de aula que nós passaremos a usar a partir de agosto com cursos variados que já está. Vocês vão fazer uma parceria com quem? Nós estamos fazendo parcerias com a Cooperativa de Ópera do Rio Grande do Sul, nós estamos fazendo com o Instituto Estadual de Artes Cênicas, com a UERGS, a Universidade Estadual do Rio Grande do Sul, e com o SESC. Que legal. Isso assim, nesse primeiro momento. A ideia é depois fazer outras parcerias. Qual é a ideia de cursos, Rolf? Cursos para público, por exemplo, eu vou dar um curso de dramaturgia brasileira. Tá? É o curso que eu já dou lá na PUC, eu vou adequar um pouco a um público leigo totalmente, mas é um curso de dramaturgia brasileira. Nós vamos ter cursos técnicos do tipo, o Fischer agora, né, não vai dar mais aula de literatura, vai querer ser técnico em iluminação, mas não entende nada, só sabe que aqueles 2 buraquinhos a gente bota 2 fios. Então ele vai ter um curso para iniciação em iluminação de teatro, de artes cênicas. Ou, ao contrário, eu vou pegar os iluminadores dos grupos que nós temos entre amadores e profissionais aqui do Rio Grande do Sul, e nós vamos fazer um curso de upgrade, então vamos trazer, além dos nossos profissionais, gente de Rio, São Paulo, talvez até do exterior, ou Buenos Aires, ou Montevidéu, que trabalha lá no Solís, ou coisa parecida, e vamos fazer um curso de 10 dias, aí é para o cara que já sabe tudo, vai aprender um pouquinho mais. Então são cursos de vários níveis, e esses cursos vão ser desenvolvidos. Então, quem programa isso tudo é o Instituto Estadual de Artes Cênicas, claro. Que vai se instalar lá no... Exatamente. O Instituto são 4 pessoas, né? Mas o Instituto está atualmente no Teatro de Arena. E, óbvio, apertadinho. Então, lá ele vai se instalar numa sala específica mesmo, nós já estamos montando a sala, né? E a partir daí nós vamos fazer... Ele vai ser esse nosso braço pedagógico. Então, nós vamos ficar com atividades de intermediar espetáculos, aquela coisa assim, tu quer te apresentar, tu pede a data, se a data está lá, paga as taxas, a coisa e faz. Não tem nada que ver, é a minha programação. Agora, eu posso propor alguma coisa, então eu convido alguém de vocês para fazer um espetáculo. Então, nós também passamos a ter iniciativas de propor espetáculos. Né? Por exemplo, no final do ano, nós tivemos no ano passado aquela Noite Celta, que foi uma proposta nossa. Nós produzimos o espetáculo junto com o grupo. E depois, o terceiro braço agora vai ser a parte pedagógica. E com essa parte, esse conjunto todo, entra uma 4ª faceta do teatro, que é a assistência social. Porque nós temos, já de antigamente, a ONG Sol Maior, que tem um financiamento da própria Gerdau, que trabalha com jovens de periferia para fazer música popular. Tudo que tu puder imaginar, coral, bateria, teclado, violão, imagina o que tu quiser, tem um instrumento lá e eles fazem os cursos. E recebem merenda e recebem uma passagem de ônibus. A UERGS vai começar a utilizar... Eu ia dizer, a UERGS agora eles trouxeram os cursos de Sim, veio lá de Montenegro para Porto Alegre. Né? Estão trazendo, porque não pode tirar o pessoal que está lá, estão abrindo aqui e vão fechando lá. O que nós fizemos com eles? As aulas continuam ali no prédio da Centec. Quer dizer, o nosso espaço não é para ter aula no sentido simples, teórico, é aula prática. Então, os grupos de alunos da UERGS, em alguns momentos, quando vão aprender postura cênica, ocupação de espaço, iluminação, essas coisas todas, vão para os nossos espaços e vão trabalhar por lá. Você imagina um jovem estudante que quer ser ator ou atriz ou diretor ter, enfim, à disposição um espaço. Um bailarino, né? Um bailarino, sim, porque a UERGS tem música, dança e artes cênicas. Né? E nós vamos até trabalhar com o pessoal das artes plásticas, como a gente tem a sala lá na entrada do teatro, uma pequena salinha que nós transformamos em sala de exposições, ali a gente pode fazer também alguma programação. Então agora, agosto, setembro, nós estamos com uma programação enorme para esse tipo de atividade que vai se somar à programação do Teatro São Pedro e do
Teatro Oficina. Vai ganhar estátua lá na frente da... Vai ser que nem o aquele Renato. espaço ali do multipalco ali. Não, Juremir, eu acho que o um baita projeto trabalho. que a dona Eva teve é fantástico. A gente está seguindo basicamente isso. O que tem é uma diferença de 15 anos, 20 anos, enfim, entre o projeto que ela tinha na cabeça, né? E o que tem agora. Hoje você tem tecnologia, você tem uma série de outras coisas. Antônio, a tua tarimba política foi essencial para essa condução aí, né? Um pouco ajuda, Fischer, porque é você conviver com secretários. Por exemplo, na primeira fase, muitas vezes a gente tinha algumas dificuldades de liberar isso, fazer o processo tramitar mais rápido. Ainda tinha as relações institucionais de quando eu fui vice-governador. Evidentemente, isso ajudava muito. Foi vereador por muitos 20 anos. 20 anos. Chegasse a ser deputado estadual? Não. Tentei várias vezes, mas não deu. Nem pelo PT, nem pelo PMDB, não deu, infelizmente. Ser deputado por Porto Alegre é muito difícil. Tu sentes falta da política de ser vereador? Não, mas eu continuo fazendo política ali, Juremir. Mas assim, de ter Mas no legislativo, assim, aquele atrito do plenário. Na fase que está agora, não. Tá Na ruim fase o que negócio. está agora, não. Está muito ruim. A discussão caiu muito o nível. Por exemplo, faleceu agora semana passada, o Dib. Né? O Dib é aquele cara que, eu entrei de cara num confronto com ele. Era o primeiro vereador do PT. Se fosse o primeiro vereador do PT. Tu e o Bagé. Eu e o único. Mas o Bagé já estava. E aí depois ele saiu porque ele perdeu a eleição. Eu fiquei sozinho. O Bagé era um sapateiro, para quem não sabe. Sapateiro não era um... Ali na engraxate. Engraxate na ali Praça da da Alfândega, né? Aliás, foi fantástico. Ele realmente... Eu aprendi muita coisa com ele. Ele já tinha uma prática ali do... Mas tu foste o primeiro vereador do PT. Sim, eleito de fato PT. foi. Ele tinha sido eleito, acho que pelo MDB. Aí ele mudou de partido. E mudou pro PT, que é quando houve a legislação nova. Eu fui, de fato, eleito pelo PT. E aí tinha essa coisa. Eu tive uma sorte, porque tinha 10 vereadores da Arena, 11 10 do PDT, 11 do PDT e 11 do PMDB, e eu do PT. Só que eu era o cara que desempatava entre PMDB e PDT, e claro, quando nós juntávamos, nós afogávamos a Arena. Mas a gente teve relações... A Arena já não se chamava, eu acho que não era mais PDS. Não, PDS. Naquela época era PDS. Depois da Arena era PDS. Eu peguei o final do Vilela, e a gente tinha uma boa relação. Eu já conheci o Vilela extra-política, como jornalista. Conheci o Vilela, peguei o final do Vilela, peguei o Dib todo, o período todo do Dib. E o Dib é um cara muito... Ele é muito fanático, assim, pelo discurso dele, mas era muito competente, muito sério no trabalho dele. Eu me lembro quando teve uma greve de ônibus, nem os vereadores dele foram lá visitar ele. Eu fui lá de manhã dar um abraço nele e me colocar, porque eu acho que era um negócio que envolvia a cidade. Então, isso foi criando uma relação minha ao longo dos anos, que ia exatamente do PDS, tanto que a minha eleição depois como presidente da Câmara de Vereadores, o vice era do PDS. Quando o Antônio era vice-governador, o único cara, além do governador, que podia dizer aqui no Rio Grande do Sul que tinha poder sobre ele era eu. É verdade, ele era o meu diretor. Eu era chefe dele na PUC. Ele era vice-governador, mas quando ele botava o pé na favela... Mandava no vice-governador. Mandava no vice-governador. É que ali eu não era vice-governador, eu era um professor apenas. Antônio, vamos aproveitar e recuperar aquela história. Tu fosse secretário de transportes do Olívio Dutra, primeiro governo do PT, 88. E aí, primeiros meses de governo, o governo municipal decreta uma intervenção no sistema de ônibus de Porto Alegre. Tu era o executor disso. Exatamente, para meu apavoramento. Conta isso. A verdade, tu vais lembrar, né, Fischer, a campanha do Olívio foi muito em cima do transporte coletivo. E o Olívio dizia, nós vamos baixar a tarifa do ônibus, vamos baixar a tarifa do ônibus. Como depois ele dizia, nós vamos baixar o pedágio das estradas, né? Vamos baixar a tarifa de ônibus. Que dava para baixar, não tinha dúvida. O problema era onde e como. Por quê? Porque a SMT da época fazia cálculo de tarifa com uma maquininha, aquelas máquinas antigas de somar. Sabe? Aquela de puxar uma alavanquinha do lado. Exatamente, puxar a alavanquinha. Eles levavam uns 3 dias, eu aí como secretário vi isso, eles levavam uns 3 dias buscando informações sobre os insumos, preço de pneu, preço disso. Aí compunha uma tabela. E a associação dos empresários já tinha computador. Eles faziam horas. Na verdade, eles atualizavam. Eles não tinham que fazer. Nós tínhamos que fazer tudo de novo, né? Então, esse era o primeiro problema. Isso é para quem está nos ouvindo e é muito jovem, tem que imaginar que o mundo já existiu sem smartphone, sem internet e sem computador pessoal. Exatamente. E sem calculadoras eletrônicas. Que a gente leva assim no bolso.
E em cima desse discurso do Olívio, já depois da vitória do PT, ali entre a vitória de novembro e a posse de dezembro, acontece 40 mil coisas. Né? Quem assistiu agora a vitória do Lula até a posse do Lula, aconteceram milhares de coisas do Planalto. Porto Alegre é menor, mas acontecia igual. Então houve assim, o Colares era o prefeito, e o Colares... Primeiro prefeito eleito depois da ditadura. Exatamente. Então. E um negro, que era um negócio de preconceito muito violento, né? E, por ninguém que pareça, eu tinha um excelente... Eu era a maior oposição dele, em nome do PT, mas eu tinha uma relação excepcional com o Colares. Até hoje tenho uma relação, tenho um carinho enorme pelo Colares. E o Colares, logo que aconteceu a eleição, ele tinha que decidir, primeiro, orçamento do ano seguinte. E segundo, dava ou não dava aumento de tarifa? Se ele fosse um cara sacana, até porque o PT atacou muito o Colares naquela campanha, o que ele fazia? Eu não dou o aumento e o Olívio que se dane. Passa um ano inteiro tendo que lidar com... E ele foi lá na Câmara e foi conversar comigo, e eu tinha ajudado bastante ele ao longo dos anos, embora oposição, e ele me disse, Antônio, o que nós vamos fazer? Eu digo, Colares, o prefeito é tu, se tu não quiser dar aumento, eu não posso fazer nada, vai estourar aqui no meu depois. Aí eu já sabia que era eu o secretário, digo, você é o secretário, tu vai deixar para eu ter que resolver. Disse, não, então vamos fazer o seguinte, eu vou dar o aumento, da maneira já está resolvido, eu já perdi a eleição. Deu aumento. Me deu um respiro, pelo menos uns 30 dias. Né? E do outro lado, no orçamento do ano, realmente o pessoal, tanto da Arena quanto o próprio PDT, queria acabar com o orçamento. Estavam tirando tudo que podiam tirar, e ele fechou a questão e disse o que tu precisa de emenda, e eu indiquei as emendas que a gente precisava, e ele mandou aquilo com mensagem e foi aprovado. Então, assim, eu tenho do ainda prefeito para a Câmara de Vereadores. Exatamente. Então, assim, eu tenho um enorme respeito, sou enorme devedor em relação ao Colares nesse sentido. Bom, aí assumimos, e aí tinha aquele problema. O pessoal do PT não tinha a mínima ideia do que era a prefeitura, do que era administrar a cidade. Nada, mas não tinha a menor ideia. Puro voluntarismo, assim, naquela Eu que tinha uma mínima ideia. Né? Então, o que eu fiz? Em primeiro lugar, tinha que mexer no Conselho Municipal de Transportes. Foi a primeira coisa que eu fiz. E seguindo a linha discurso do PT e do Olívio, eu tornei um conselho equalitário, coisa que agora o Melo acabou de desfazer. Né? Mas foi exatamente a primeira ação que nós temos. E a segunda foi, eu comecei a me preparar para ver o que estava acontecendo, o que ia acontecer. Por sorte, a gente tinha relações com o pessoal do PFL, mesmo o pessoal do PDS, e o pessoal dizia, o pessoal os empresários vão se preparar. E realmente estava uma inflação muito forte. Também tem isso, né? Era um outro momento histórico, né? E aí teve uma sacanagem, de uma certa maneira, que na Carris, o cálculo da tarifa da Carris tinha que ser diferente do cálculo das outras empresas, porque a Carris resultara da extinção dos ônibus, dos bondes, e virou tudo ônibus. Então, uma parte dos motoristas de hoje, os antigos motorneiros, aqueles que conseguiram aprender a dirigir viraram motoristas. Os que não conseguiram, alguns viraram cobradores, que nem isso conseguiram, foram contratados pela prefeitura como funcionários administrativos. Ou seja, a prefeitura repassava uma fábula de dinheiro todo mês para a Carris. Porque só para dar uma perspectiva histórica, os bondes acabaram em 1970. No tempo então, em 88, 89, tu ainda tinha... Não, antes do Thompson. Eu acho que foi no Thompson. Não foi o Thompson. Eu tô com não, tinha um outro prefeito, foi ele que encaminhou o final dos bondes. Daqui a pouquinho eu vou me lembrando dele. Mas, enfim, isso significava que o valor da tarifa toda era recolhido e era distribuído equanimemente em todas as empresas. Só que a Carris ganhava um plus que não entrava nesse cálculo. E isso dava, a ficha dava uma diferença do cão todo mês. Aí eu alertei o prefeito, digo, prefeito, precisa aumentar. Porque o combustível aumentava a toda hora, precisa aumentar. Não é aumentar no que eles querem, mas precisa aumentar. Nós tínhamos descoberto, sim, que pneu era superfaturado. A gente mexeu muito na tabela de cálculo, mas tinha algumas coisas que você tinha que reconhecer, que tinha que aumentar a tarifa. Aí o Olívio chamou o presidente da Carris. O presidente, não, está aqui equilibrado, não tem problema. E o Olívio foi pela Carris e não deu aumento. Aí decretou, evidentemente,
os empresários começaram a se organizar pelo local. A intervenção foi, eu acho, o último momento em que aconteceu uma coisa desse tipo assim em Porto Alegre, né? Foi a primeira vez e única até hoje. Porque aí eu me lembro que tinha um bololô assim do funcionários da prefeitura, CCs da prefeitura, tinham que entrar nas empresas, viajavam dentro do ônibus. Mas aí a história é complicada, Fisch, porque... Antônio, às 20h30 do dia 8 de março de 1970, o último bonde de Porto Alegre era recolhido ao depósito da Carris. Um grupo de motorneiros e cobradores assistia à cena chorando. Acabava ali o primeiro transporte público da capital. Naquele dia, a prefeitura decretou passe livre para a população. O povo acotovelava-se em frente à sede da Carris. O prefeito era o Thompson Flores. Bom, então ele executou, porque quem tomou a decisão foi um outro prefeito anterior a ele, que eu não estou me lembrando o nome agora. Mas, enfim, o problema é o seguinte, quando eu senti a situação, o Olívio aí me chamou de volta. E agora, Antônio? Digo, olha, prefeito, eu tenho dois caminhos aqui para lhe dizer. Um é, eu estou pedindo demissão agora, e eu não estou pensando em fazer isso em princípio. Eu digo que o segundo é o seguinte, o senhor vai telefonar para a prefeita Erundina, lá em São Paulo, e eu vou para São Paulo e vou aprender lá com o pessoal da ECT de São Paulo como é que faz esse negócio, porque o prefeito de São Paulo fazia intervenção toda hora nas empresas, era um caos absoluto que trouxe São Paulo. Aí o Olívio ligou para a Erundina imediatamente deu a ordem e eu fiquei 3, 4 dias lá em São Paulo e montamos uma equipe de técnicos da ECT de São Paulo que vieram para cá. E aí aqui a gente passou então a montar isso que o Fisch tá lembrando. Nós montamos de cada secretaria tinha que dar uma cota de funcionários que montamos uma grande equipe. Nós passamos uns 10 dias preparando a intervenção dentro da secretaria e o fantástico foi que ninguém descobriu, né? Ninguém descobriu, nós conseguimos realmente... Ela só foi decretada quando vocês já estavam acertados. Foi descoberta naquela madrugada. Tu te arrependes da encampação? Porque não, eu não me arrependo na encampação. Não funcionou e tu fosse... Nesse sentido, sim, eu fui um sacrificado à toa. Exato. Né? Mas não é bem à toa. Mas não foi encampação, né? Foi intervenção. Não, queriam encampação. Primeiro foi uma intervenção. Sim, a intervenção. Depois teve um grupo que queria encampação. E aí, nessa altura, eu já estava saindo e a prefeitura acabou perdendo na justiça a possibilidade da encampação e se incomodou bastante com a questão da intervenção. Não porque tivesse sido mal feita, até porque a minha assessora jurídica, a doutora Felisberta, era do PMDB e era a chefe da assessoria jurídica da Câmara de Vereadores. E ela realmente odiava os caras das empresas de ônibus. Ela que montou todo o arcabouço jurídico para nós poder fazer a intervenção. A doutora Felisberta era mas ali até o ambiente da mídia, naquele momento ali, contra o PT, era totalmente contra. Né? O que não era um ambiente da cidade, porque afinal de contas não, o PT fez 3 mandatos. Tinha eleito seguido, né? 3 ou 4 mandatos. Não, mas naquele primeiro momento teve muito assim. Teve os caras que votaram no Olívio por convicção, teve os caras que votaram com o Olívio por oportunismo, e no outro dia já eram da oposição de novo. Não, com um detalhe, não tinha segundo turno, né? O Olívio ganhou com 30 e poucos por cento. Era barra pesada. E o pior é isso, o pessoal do PT naquele momento não sabia como é que fazia aquele negócio. A gente foi aprendendo ao longo dos meses, literalmente. E quando é que terminou o teu casamento com o PT? Naquele ano, final do ano, em novembro... Em agosto eu saí da SMT, voltei para a Câmara, me tornei presidente da Câmara, fizemos as reformas, enfim, uma série de coisas. Em 2000 e... Tu inauguraste 1998, 1999 eu saí do PT. Tu inauguraste a nova sede do Parlamento Municipal, não foi, não? Não, foi o Wilton Araújo. Mas foi no... Sim, eu era vereador. Momento, né? Era vereador. O presidente era o Wilton Araújo. Ainda funcionava no prédio da Prefeitura Sim, nova, ainda né? Foi ao tempo... Quem decidiu a saída foi o prefeito Colares ainda, né? Porque realmente o prédio da Prefeitura velha, dita Prefeitura nova, que já tinha se tornado velha, aquilo lá era o elevador aquele às vezes despencava 3, 4 andares com todo mundo dentro. Célio Marques Fernandes. Célio Marques. Antes do Telmo Thompson Flores. Obrigado, é isso aí. Nada como esse aparelhinho que a gente tem ali, né? Só que a gente vai atrás. Não, eu lembrar que não era o Thompson Flores, foi o Célio que tirou os bondes, mas talvez foi no período do Thompson que aconteceu. Porque em 70 já era o Thompson Flores. No dia que acaba era o Thompson Flores. No 8 de março era ele. Não, mas o teu desfecho de saída do PT é engraçado, né? Porque tu ficasse digamos, no pior período do PT. Foi o período em que o PT... Não, tinha absoluta convicção. Estava começando, não tinha nada e tal, não tinha cargo, etc. Nada. Tu vira o primeiro vereador,
secretário, volta a ser vereador e tudo, digamos, não é naquele momento de auge do PT aqui em Porto Alegre. Na verdade, eu acabei sendo PT quando o Tarso era prefeito, né? E quando demitiram a secretária de Educação. Que era a Esther? A Esther. Tu tiveste 3 amores políticos aí até agora. O PT, o PSDB... Não me compromete. A Ana não vai gostar. O PT, o PSDB e o PMDB. Sim, pela ordem. Pela ordem. Não, aí quando eu saí do PT, de fato, eu tinha que escolher. E aí houve um cuidado muito grande. O PSDB, naquele momento, estava surgindo como uma defecção do PMDB. E era um partido que vinha mais centro-esquerda. Por que o PSDB não deu certo no Rio Grande do Sul e deu certo em São Paulo, na tua avaliação? Eu acho que aí tem muito a ver, talvez, com alguns segmentos do PT aqui no Rio Grande do Sul, mais à esquerda, né, que eram mais sectários ou mais contra-centro, coisa desse tipo. Na verdade, quando eu passei, havia um grande esforço de aproximar, tanto nacional quanto aqui localmente, o PT e o PSDB. Tu vais lembrar disso. O Mário Covas era para ser o vice do Lula. E a gente fez um esforço enorme aqui. E como aqui também, a ideia era que o PT ia depois se juntar com o PSDB, se juntar assim, de fazer coligação e continuar. Porque tinha certas identidades. Aí, para o PT ganhar a nacional, teve que transformar o PSDB na direita, de qualquer maneira, na marra. E, claro, aí quando o Fernando Henrique acaba se aproximando do vice, que era do PFL, bom, aí caiu a sopa no mel. Mas e por que aqui, por exemplo, sei lá, da tua geração, ou mais ou menos, ou da geração um pouquinho anterior, que era a geração que fez o PSDB de São Paulo, né? Pô, grandes intelectuais, figuras de referência e tal. Por que aqui não deu certo? Olha, quem é que tinha aqui de referência? Você tinha o João Gilberto. Né? Que foi a minha referência, que me decidiu... Coelho de Souza, não. Exatamente, o vice-governador no tempo do Colares, né? Foi a minha referência, foi uma das referências. E tinha aquele... Não, o João Gilberto Lucas Coelho. Lucas Coelho. João Gilberto Lucas Coelho é o nome dele. E tinha depois aquele deputado federal que fez o voto dos 16 anos. Agora está me escapando o nome dele. Esse de Novo Hamburgo? Aqui não. Teve o de Uruguaiana, foi PSDB, prefeito até... Não, mas esse foi um pouquinho depois. Esse não era bem a minha referência. Eu diria que estava melhor no PP do que no PSDB, o Felício. Né? Exatamente. Que é um cara muito legal e tudo, mas ideologicamente falando, ele está muito mais à direita. Mais à direita. Me escapa agora. Quando deputado constituinte, junto com o João Gilberto, ele fez, inclusive, o Zanetti. Hermes Zanetti. PSB. Tá aí ainda. Era o Zanetti e era o João Gilberto as minhas referências. E a partir desses dois eu entrei no PSDB. E fiquei no PSDB ao longo do tempo, me tornei vice-governador. A minha saída do PSDB foi um episódio motivado, em primeiro lugar, porque o Rigoto, governador, decidiu que ia correr o risco de ser candidato à presidência da República, pelo PMDB, depois foi sacaneado. E na volta ele insistiu que queria concorrer à reeleição. Até aí tudo bem. Só que ele não abdicou, ele não renunciou. Se ele tivesse renunciado para fazer a campanha, eu teria assumido o governo até o final e ele teria, sem dúvida nenhuma, se reelegido. Mas tem 3 coisas que tu nunca saíste: jornalismo, professor e da literatura. É verdade. E, aliás, essa foi uma condição minha quando conversei com o Rigoto, né? Nós tivemos a primeira reunião e eu disse para ele, agora, a única condição que eu tenho é essa, eu vou continuar dando aula. E o governador Rigoto respeitou isso religiosamente ao longo dos 4 anos. Eu me lembro quando o Antônio era vice-governador, ele continuou orientando, dando aula na FAMECOS, tudo, e ele era obrigado a ir com os seguranças. Sim, então, mas ficava tudo lá no estacionamento. Eles ficavam lá escondidinhos, de vez em quando eles vinham ali até a FAMECOS, mas o Antônio segurou assim. É por lei, né? Tem que andar com segurança. Não podia dizer. Eles iam muito, foi durante a campanha, no início da campanha e tal coisa. Né? Depois que houve a eleição e que eu tomei posse, realmente eu baixei um comando que eles ficavam lá no estacionamento. Como é que andar com segurança? Se sentir segurança? Assim, não, é chato. Cara importante. Olha, eu tinha uma relação maravilhosa com o pessoal. Eu me dou com todos eles até hoje. E tenho um orgulho para te dizer assim, ó, o meu chefe de segurança, que era então o capitão Feoli, é hoje o coronel Feoli, comandante da Brigada Militar. Agora, tem um assunto que o Fischer também vai querer lembrar, eu tenho certeza, é o seguinte: Antônio Hoffel foi um dos eleitores, foi um dos jurados que concedeu o Prêmio Camões a Chico Buarque de Holanda. Com muita honra.
Fiquei muito feliz que, enfim, ele recebeu o prêmio. Nós tivemos na foto lá. Não, de fato, eu fui chamado, e aí dessas coisas, né? Na secretaria... Quantos jurados eram? Nós éramos 2 brasileiros, 2 portugueses, um cabo-verdiano, eu acho, e um angolano ou moçambicano. São 6. Nathaniel Ngomani. 2 vêm da África, 2 do Brasil, e aquele ano era o ano do Brasil, porque o prêmio é rotativo. No ano seguinte foi... Alguém faz a indicação ou a escolha lá? Nós organizamos 2, 3 nomes, porque, claro, você tem que pensar a gente já na base dos 70 anos, coisa parecida. Tu tem que ter uma carreira para ganhar esse prêmio. Sim, é um prêmio pelo conjunto da obra. Lógico, conjunto de obra, essa coisa. Então nós fomos lá com 2, 3 nomes. E aí fomos surpreendidos pelos portugueses. Os portugueses propuseram o Chico Buarque. Não estava nos nomes de vocês? Não estava, até porque o Chico não adianta. Você pensa muito mais o Chico como compositor de música popular aqui, do que qualquer outra coisa. Alguns escritores até ficaram magoados. Um cantor. Mas aí eu acabei de cara assumindo, eu disse, olha, se há uma coisa que eu respeito, eu não gosto muito da prosa do Chico. Tenho certas restrições. A música, obviamente que sim. E quem faz um poema como construção, com rimas paroxítonas, não é qualquer porcaria. Agora, tem a dramaturgia do Chico. E a dramaturgia do Chico tem uma qualificação, tem uma referencialidade de paródias, de releituras de textos clássicos com um gostinho brasileiro, que é uma coisa que torna o Chico absolutamente pessoal. Então foi a partir daí que a gente construiu, e tinha uma outra vantagem, que nunca ninguém vai superar o Chico, por enquanto, pelo menos, com toda certeza, né? O Chico é o único que todo mundo conhece em qualquer lugar do mundo, e principalmente nos países da lusofonia. Portuguesa, claro. Coisa que não aconteceu. Apresentado, né? Coisa que não aconteceu com nenhum dos outros premiados. E não é por culpa deles, evidentemente, mas é que a literatura escrita é mais complicada. Agora, o Chico, quem é que não conhecia as músicas do Chico em Portugal, na África, né? Eu queria te explorar mais um pouquinho, Antônio, que é o seguinte, tu falasse aí, o Rigoto foi sacaneado na candidatura nacional dele, né? Eu queria te fazer 2 perguntas. Uma é, tu nunca tivesse nenhum tipo de vontade de ir para o plano federal, etc? Não, federal nunca. Cheguei a pensar, e tentei várias vezes deputado estadual, né? Estaria, enfim, nas possibilidades uma prefeitura, mas aí você sabe, a questão é da fila que anda, e você tem algumas coisas você tenta programar, outras acontecem. Ainda vai ser prefeito de Nova Petrópolis. Eu queria, mas acho de novo, a fila andou. Dessas coincidências, quando a cidade elege um nome do PSDB com um do vice, em primeiro mandato, com chance de ter um segundo mandato, a minha idade lá adiante já não vai dar mais chance para eu concorrer. Mas o próprio PSDB aqui teve a prefeitura, com o Marquesan, e está no segundo mandato do Eduardo Leite. Não é pouca coisa, não. Não. E nunca nós é curioso, o PSDB não é grande. Eleito, né? E teve a IEDA como e o PSDB também, não é grande no Rio Grande do Sul do ponto de vista partido. Não foi, nunca foi, e a continuar com essas discussões que eles têm, não será. Né? Mas eles conseguem trazer algumas figuras de referência bem interessantes. Mas os intelectuais do PMDB naquele momento ali, tipo Caçapava, né, o professor João Carlos Pontos, é um cara que tinha um perfil de PSDB e não foi, né? Exatamente. Mas aí tinha uma fidelidade muito grande do Caçapava ao Simão, enfim, toda a velha guarda daquele velho PMDB aqui era muito melhor do que o PMDB de sim, São o PMDB Paulo. Aqui tinha mais identidade à esquerda, sem dúvida nenhuma. Deixa eu te fazer mas a pergunta aquela do federal tinha uma segunda pergunta que é a seguinte, tu falasse aí da sacanagem com o Rigoto na sua candidatura federal, como é que tu vê essa relação do Rio Grande do Sul com o Brasil? Isso nós temos que uma caveira de burro enterrada em algum lugar? É que eu acho que o Rio Grande do Sul não se ajuda às vezes, né, filho? O Rio Grande do Sul se acha ótimo, lindo, maravilhoso e nem é tanto, basta a gente ver o resultado da eleição federal no ano passado, né? Que o Bolsonaro ganhou aqui no Rio Grande do Sul. Eu acho que isso fala muito, né? E, por outro lado, alguns episódios que a gente tem tido aqui no Rio Grande do Sul também que são horrorosos, né? Quer dizer, essa história de que o Rio Grande do Sul é mais político é relativo. Mais politizado, como sempre se dizia. Relativo, né? Nós também temos nossas paixões, e as paixões, né, são absolutamente irracionais e assim por diante. Eu acho que o Rio Grande do Sul não se ajuda, né? Ele é autossuficiente. E o Rio Grande do Sul, por outro lado, também não sabe... eu diria que ele não consegue vencer essas dicotomias que começaram lá com chimangos e maragatos, que persistem até hoje. Com raras exceções, muito pontuais. Por exemplo, eu acho das coisas politicamente mais significativas na política partidária do Rio Grande do Sul, das últimas... de toda a minha vida política partidária,
foi a posição que o PT adotou no ano passado em relação ao leite. Eu não estou dizendo que o eleitor do PT votasse no leite. Não, isso o PT já fez várias vezes e vice-versa. Mas das cabeças do PT e, sobretudo, do candidato do PT dizer, não, nós vamos votar e queremos e pedimos que os partidários votem no leite, isso é histórico. É uma convergência e isso rara, te bota numa maioridade política. Eu não sei quantas vezes vai ocorrer de novo. Rolf, como é que fica, então, por exemplo, dentro do PMDB, o prefeito, né, Sebastião Melo, além de não apoiar o Eduardo Leite, que tinha o MDB na sua vice-governador, ele apoiou o Bolsonaro também aqui na eleição. Sim, como é que nas ficou duas dentro vezes. do MDB aqui? Pois é, eu te confesso que essa é das coisas que me incomoda. Eu acho que o Melo vai ter troco agora quando na reeleição ocorrer. O problema é ver quem são os outros candidatos contra o Melo. Que aí, às vezes, de repente, tu vai ter que... Em primeiro lugar, tu tem que reconhecer que o Melo, dentre os últimos prefeitos, tem feito algumas coisas importantes, do tipo cuidar mais da cidade, coisa que marcou muito algumas administrações do PT, no tempo do Olívio, né? Foi perdido depois, retomou... Mas depois do Marquesan, que foi realmente desastroso do ponto de vista do dia a dia da cidade, né? O Marquesan deixou algumas marcas importantes. Se você pensar a orla do Guaíba, vai ser sempre uma marca registrada que o Marquesan tem. Quer dizer, começou lá com o Fogaça, passou pelo vice-prefeito, que depois se tornou prefeito. Fortunati. O Fortunati estava escapando. Ele organizou as praças também. Limpeza de praças, poda de praças, ele organizou. Marquesan, mas fora disso... Foi um horror. Eu dirijo em Porto Alegre, então a buraqueira da cidade, a falta de pintura de faixas para ordenar trânsito, essas coisas assim, foram um desastre. E a capacidade de negociar com os vereadores. E ele tinha os problemas de negociação que eram muito claros. Um político não consegue negociar, meu Deus do céu, devia estar em outro lugar, né? Não pode estar fazendo política. O Melo tem tudo isso. Eu acho que, por exemplo, o Melo, quando foi vice do Fortunati, fez um trabalho extraordinário. Porque todos os problemas que tinha para resolver, o Fortunati saía fora, era o Melo que tinha que resolver. Foi o que impulsionou ele, foi, sem dúvida nenhuma. Mas o Melo, lá sei eu, talvez querendo fazer conta de chegadas de eleição, ele atravessou a cerca, né? E eu não sei agora se tem condições de votar, porque não só ele atravessou uma vez, como reiterou a posição mais radicalmente na segunda vez. Agora veja o PMDB... Ele poderá ser o nome do MDB? Essa é a minha dúvida. O MDB daria legenda para ele ser o candidato? Se não expulsou ele até agora, sim. Nando. Porque se fosse para não dar, já tinha que ter expulsado imediatamente depois. De fora não para só dentro, o Melo, evidentemente, mas... Está sendo muito apoiado. A Amanda já fez o sinal de 5 minutos, que agora já devem ser 4. Temos 4 minutos. E eu, como sou o único nesta mesa que não gosta de política, vou terminar aqui. Ainda bem que esses... O único aqui que não se interessa por política, então vou perguntar para o Antônio tema cultural. Antônio, quem seria o teu indicado gaúcho para a Academia Brasileira de Letras? Sabe que a academia sempre tem vaga, né? Infelizmente. Né? Sempre... Um morto rotativo. É morto rotativo. Né? Bom, é uma pergunta assim no contrapelo meio complicado, né? Como tem que ser vivo, eu vou dizer... E tem que querer também, né? Não, vou dizer, o primeiro nome que pela persistência de obra, pela consistência de obra, e até porque o primeiro livro saiu muito com o meu apoio na época também, eu diria assim, o Luiz Antônio Assis Brasil. É um belo nome, né? Ele tem uma escritura clássica, ao mesmo tempo ele é regional, ele consegue pegar temas universais. Esse romance que está lançando agora, o Leopold, sobre o pai do Mozart, é muito interessante. Eu diria assim, um cara que, na esteira do Nejar e do Scliar, né, sem dúvida nenhuma, acho que o Luiz Antônio nos representaria muito bem. Agora vou ter que fazer essa pergunta para o professor Fischer também, né? Claro, evidente. Afinal eu não sou entrevistado aqui. Pode sair da Fischer. Não, eu quero perguntar para o Antônio. E, Antônio, tu tivesse algumas incursões na ficção e tal, infantil e tudo, né? Mas tu não levasse muito adiante isso. Tu não está com nenhum projeto nesse momento de escrever ficção. Eu produzi bem ou mal lá 23 ou 24 livros infantis, né? Mas depois o tipo de narrativa que eu fazia, com a entrada dessas maquininhas aqui, e ao mesmo tempo eu estava envolvido mais com a vida política, partidária, administrativa, eu acho que eu perdi o timing. E sem contar o número de artigos acadêmicos que ele produz. Sim, mas eu estou falando agora especificamente... Ele é um dos mais produtivos da área da comunicação. Eu tenho vontade de voltar, viu? Eu gosto de mas eu acho que é difícil hoje você escrever alguma história sem enfiar essas maquininhas no meio, ou sem trazer esse universo. E ficção adulta?
Maquininha seria um celular. Aí eu diria assim, eu maquininha adulta, eu seria basicamente um romancista. Eu não penso nem em conto, nem em novela. E daí falta tempo. Aí eu acho que tem que ter uma disciplina que o Assis Brasil fala. Todos os dias de manhã tem que trabalhar. Ele é disciplinado. Ele é super disciplinado. Mas tu certamente tem que escrever memórias, né? Bom, isso sim. Tem que escrever. Quanta Isso coisa, sim. hein? Tu tem isso registrado? Tem algumas coisas. Não, eu tenho por causa dos recortes de jornal e tal. Imagina, isso aí vai dar 1000... Isso eu tenho um bom arquivo. Vai dar 1000 páginas e sai de baixo. Não, tem que cortar. Aí ninguém lê. Tem assunto. Em que tamanho está a tua biblioteca hoje em dia? A quantidade de livros que tu tem, que são de tua propriedade. Ele compra freneticamente. O Antônio é o cara que vai a congressos. Eu volto ali, de vez em quando eu compro um livro. Ele compra uma pilha. Não, só o que eu não tenho. Eu acho que de vez em quando quando repete. Deve estar em 20 mil? Não, um pouco mais, 30 mil, 30 e poucos mil. Porque agora tem uma vantagem, Fischer. Agora eu tenho lá no sítio, eu tenho aqui em Porto Alegre, em vários lugares. Eu tinha lá na PUC, aí fui expulso. Casa inteira, eu tinha 7 armários lá na PUC, só comunicação. Aí a gente ficou numas baiazinhas pequenininhas, não deu mais. Estourou, não, mas eu tenho uma coisa importante. É a estante. Hoje eu só compro os livros usados, livros antigos que estão faltando nos buracos ali para preencher. Professor, muito obrigado. Eu que agradeço. Valeu, Antônio. Antônio é um papo. Foi bom, né? E vem vindo as memórias, isso que é importante. É isso aí, compromisso. Bons provocadores. Compromisso. Revista Parênteses e Matinal, junto com a Cuboplay aqui na FM Cultura. Sábado que vem, 9 da manhã, a gente está de volta. Né? E fica vai ficar na plataforma aqui, fica no YouTube, professor. Fica e nas nossas redes sociais, que a gente sociais, né? Na minha memória. Na Cuboplay, na memória do Antônio Rô. O pessoal pode assistir quando quiser, ao longo da semana. Aqui na FM Cultura, a gente volta na semana que vem, sempre às 9 da manhã. Tá bom? Tchau!